Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos continuidade ao volume 3 da Light Novel de Overlord, A Valquíria Sangrenta. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord Volume 3, A Valquíria Sangrenta. Capítulo 5, Jogador vs NPC. Maximize Magic, Force Explosion. Uma onda de choque invisível explodiu em Shouteyard. A parede de esqueleto se dobrou sob o impacto invisível, e depois se desintegrou completamente. Os pedaços de osso pulverizados tamborilaram como chuva enquanto caíam. Ainda assim, isso havia comprado algum tempo para Ains, então valerá a pena liberar. De acordo com o comando de Ains, o Tripla Magic, Greater Magic Seal desencadeou 3 círculos mágicos, cada um dos quais lançou 30 raios de luz, para um total de 90. Esses raios brancos de luz eram Magic Arrows não elementais. As deslumbrantes imagens deixadas para trás enquanto viajavam pelo ar eram como as asas abertas de um anjo da morte. Magias de primeiro nível não podiam violar as defesas mágicas de Shouteyard, mas Ains havia conjurado aquela magia mesmo assim. Sentindo algo estranho, Shouteyard tentou desesperadamente evitá-los, mas os raios de luz marfim viraram 90 graus no ar e a perseguiram, caindo sobre ela como granizo. As 90 flechas mágicas a acertaram uma após a outra, reduzindo rapidamente seu HP. A razão pela qual puderam perfurar a defesa de Shouteyard foi porque Ains usou uma habilidade para aprimorar temporariamente as flechas mágicas para o equivalente a magias de 10º nível. Ains ainda não havia terminado. Dancing, Tripla Magic, Obsidian Sword. 3 espadas longas apareceram no ar, os corpos das armas eram de um preto brilhante. Elas perseguiram Shouteyard, como se tivessem uma mente própria. Sumam daqui! Shouteyard gritou quando empunhou sua Squit Lance. No entanto, as espadas de obsidiana continuaram atacando mesmo depois de serem defletidas. Estas armas, que foram criadas através da magia, eram muito difíceis de destruir através de meios físicos. Magic Destruction. Shouteyard usou seu escasso MP restante para lançar uma magia que dissipava outras magias. Conjurando aquela magia sem medir as consequências de poupar MP, as 2 espadas de obsidiana desapareceram. No entanto, uma não havia desaparecido e continuou atacando Shouteyard. A taxa de sucesso do Magic Destruction dependia diretamente da habilidade de conjuração do conjurador, e essa era uma evidência clara de qual Magic Caster era superior. Ah, que saco! Shouteyard não prestou atenção à espada longa que a atacava e avançou em direção a Ains. Um dano como esse era apenas um arranhão para Shouteyard. A Squit Lance mandou Ains voando para o lado. Sem meios para de resistir ao dano de impacto desta vez, Ains não podia se dar ao luxo de ignorá-lo. Ele estabilizou-se no ar com Fly e então droga. Esta foi a primeira vez que Ains se amaldiçoou em pânico durante a batalha. Ains tinha HP suficiente para resistir a um ataque como aquele, mas o problema estava bem diante de seus olhos. Isso porque o HP perdido por Ains seria usado para restaurar o próprio HP de Shouteyard. Sua taxa de recuperação seria o suficiente para superar o dano causado pela Obsidian Sword, então para reduzir sua taxa de cura, Ains lançou outra magia de ataque. Triple Maximize Magic, Reality Slash. Os 3 cortes de dilaceração dimensional arrancaram espirros de sangue de Shouteyard, mas ela não prestou atenção e continuou a avançar. A espada mágica ainda estava a perseguindo implacavelmente. Então a Shouteyard não tem MP algum. Tudo que ela pode fazer é avançar e lutar dentro do alcance efetivo da Squit Lance. Odeio esse tipo de luta. Ains recuou com Fly e continuou atacando. Triple Maximize Magic, Reality Slash. Mesmo enquanto recuava, a distância entre eles diminuía a cada segundo. Esta era a diferença entre a velocidade da magia Fly e a velocidade de voo nativo que foi melhorada pelas habilidades. Shouteyard se posicionou à sua frente, sangue jorrava de suas feridas assim que ela o fez. Então, de repente sua imagem se contorceu. O ar se distorceu, e uma enorme onda de choque surgiu do corpo de Shouteyard. Isso não é Force Explosion. É o escudo Negative Impact Shield. A onda de choque gerada pela habilidade de Shouteyard quebrou a espada mágica e se chocou em Ains, arremessando para longe. Guva! Talvez o Impure Shockwave Shield tivesse sido aprimorado por outra habilidade. Ains acabou quicando e rolando várias vezes ao longo do chão. Mas graças à magia Fly e pelos itens mágicos, ele conseguiu forçar-se a ficar de pé. Talvez tenha sido por falta de ouvido interno, ou por causa de seus traços raciais, mas Ains não ficou atordoado após seu rolamento. Então aumentou a distância entre ele e Shouteyard. Isso foi um golpe de sorte. Ains não queria ficar preso em combate próximo, e agora ele tinha a chance de conjurar outras magias. Assim, quando ele estava prestes a fazê-lo, Ains viu uma bola de luz branca se aglomerar na frente de Shouteyard, que lentamente se moldou em uma forma humanoide. Ains estava muito ciente do que era aquilo. Seu rosto imóvel ficou ainda mais sério. Em contraste, Shouteyard sorriu como se tivesse conseguido uma vitória esmagadora. Chegou a hora. Finalmente decidiu usar o... Eu sabia que usaria mais cedo ou mais tarde, Shouteyard. E pensar que usaria Enherjar, seu trunfo, neste momento crítico. A luz branca se organizou completamente na forma de uma pessoa. Se alguém ignorasse a armadura branca e a pele brilhante, então era a Menekma de Shouteyard. Ains entendeu que a semelhança não era meramente cosmética. Embora fosse idêntica a Shouteyard, não tinha sua habilidade de conjuração, faltava várias outras habilidades e também não tinha seus itens mágicos.
Mas deixando isso de lado, suas armas, armaduras e atributos eram idênticos aos de Shaltiar. Não era um Dyad, mas um construto similar a um golem, pois ambas as criaturas tinham resistências e imunidades quase idênticas. Em outras palavras, havia outra Shaltiar, mas que só podia lutar corpo a corpo. Ainz havia antecipado que isso aconteceria, mas enfrentar dois oponentes de níveis 100 ao mesmo tempo seria bastante desgastante. Além disso, Shaltiar tinha convocado incontáveis lacaios, como lobos, morcegos, ratos e coisas do gênero. Esses lacaios não eram tão poderosos quanto a Enherjar, mas ele não podia descartar seu poder se agissem em grupo. Eu posso acabar com todos usando uma magia de efeito diária, mas o que devo fazer sobre a Enherjar? Enquanto Ainz pensava seu próximo movimento, a Enherjar avançou e isso o surpreendeu. Por que Shaltiar não se movia? Ela não deveria atacar em conjunto? Ainz encontrou a resposta para essas perguntas depois de mudar sua linha de visão. Ao mesmo tempo, os pontos de luz em seus olhos brilhavam. Isso sim, é injusto. Ainz amaldiçoou. Ele não tinha pensado na possibilidade. O que Ainz viu foi a visão dos lacaios conjurados, por Shaltiar desaparecendo um após o outro, seus corpos eram perfurados pelas Puit-Lance. Shaltiar estava matando seus lacaios com as Puit-Lance para restaurar seu próprio HP. Escusado dizer que a quantidade de HP restaurado pelas Puit-Lance dependia da quantidade de dano que infligia. Quando ela atacou Ainz, que era de igual nível e tinha uma alta defesa, se comparado aos lacaios de baixo nível, ficou imediatamente óbvio o que restauraria mais. De fato, Ainz podia ver o HP de Shaltiar sendo recarregado rapidamente. Os lacaios morriam e desapareciam aos montes. Um curso de ação inesperadamente cruel. Como o fogo amigo estava em vigor neste mundo, ele deveria ter previsto essa possibilidade. Ainz recuperou a calma e alterou seus planos de batalha para levar em conta esse desenvolvimento inesperado. No entanto, Ainz não conseguiu se acalmar completamente depois de testemunhar alguém matando seus próprios lacaios para se restaurar, uma visão que não poderia acontecer em Yggdrasil. Como resultado da distração, o Enherjar acertou um poderoso golpe nele. Govarg. A inexpressiva Enherjar continuou atacando, Ainz dava passos para trás, mas a Enherjar continuou perfurando seu corpo. Forçado a recuar diante da sequência contínua de ataques, Ainz decidiu usar seu próprio trunfo. As conjurações de Shaltiar não eram ilimitadas, então acabariam a qualquer momento. Ainda assim, seria ruim deixar Shaltiar se curando livremente usando os monstros ao redor. O plano original era usar seu trunfo uma vez que a Enherjar aparecesse. Mas esse plano não contava com a cura de Shaltiar matando seus lacaios invocados. Ainz tinha 60 níveis em profissões, e uma delas era muito especial. Era uma profissão que era muito rara até em Yggdrasil, apenas um pequeno número de jogadores a portava. Ainz pôde entrar nesta profissão, porque ele não estava obcecado com o poder puro, mas por se dedicar a interpretar o necromante ao pé da letra. Caso tivesse perseguido o poder, ele não teria descoberto essa profissão, que exigia uma build nada ortodoxa por acaso. Isso ocorreu porque os requisitos de entrada na profissão eram 5 níveis de Overlord, um foco em profissões do tipo necromante, bem como um nível geral de 95. Em jogos normais, a maioria das pessoas espalharia a notícia de uma profissão recém-descoberta em sites de passo a passo. No entanto, em jogos como Yggdrasil a informação era muito valiosa para ser compartilhada. Por exemplo, poucas pessoas compartilhavam notícias sobre um item Old Class com outras pessoas sem cobrar nada por isso. Isto foi especialmente verdade para as profissões com trunfos. A profissão em questão se chamava Eclipse. A descrição da profissão dizia: somente um Overlord que é verdadeiramente dedicado à busca da morte pode entrar nesta profissão, que engole toda a vida como um eclipse. A técnica que Ainz planejava usar só estava disponível depois de atingir o nível máximo, 5º, no Eclipse, uma habilidade que só poderia ser usada uma vez a cada 100 horas. Este é o trunfo da profissão Eclipse. A habilidade se chamava The Goal of All Life is Death. Naquele momento, um relógio apareceu atrás de Ainz, os ponteiros indicando 12 horas. Então ele lançou uma magia, Vida em Magic, Cry of the Banshee. O lamento de uma mulher ecoou pelo ar. Este grito trouxe consigo um efeito de morte instantânea. Ainz tinha usado várias habilidades para melhorar essa magia, então sua potência era maior que o normal e mais difícil de resistir. Ainda assim, foi inútil contra Shaltiar e a construto Enherjar. Curiosamente, os lacaios de Shaltiar, que não tinham resistência à morte instantânea, não caíram. Esta situação foi bastante bizarra, mas Ainz permaneceu impassível. Em vez disso, pode-se dizer que as coisas estavam indo como planejado. Tic. O mostrador do relógio atrás de Ainz moviam os ponteiros lentamente enquanto a magia entrava em vigor. Ainz olhou para Shaltiar à distância enquanto seu HP diminuía constantemente sob os ataques da Enherjar, e ao mesmo tempo, sentia-se bastante desapontado. Então não vou conseguir terminar isso de forma limpa, né? Porra Peroruncino, parece que construiu ela especificamente para me enfrentar. No que estava pensando quando deu a ela um item de ressurreição. Mas que droga! Após amaldiçoar seu companheiro de guilda dentro de seu coração, Ainz lutou freneticamente para evitar os ataques da Enherjar. Depois que os 12 segundos passaram, o ponteiro das horas completou um circuito completo e apontou para o céu mais uma vez. Então, o trunfo de Ainz entrou em vigor. Naquele momento o mundo morreu. Não de forma metafórica. Tudo morreu literalmente. A Enherjar evaporou-se em névoa branca no momento que foi atacar com a lança, e se dispersou diante dos olhos de Ainz. Mesmo um homúnculo sem conceito de vida morreu instantaneamente. Os servos de Shaltiar compartilhavam o mesmo destino, incapazes de resistir à destruição que os dominava.
Mas isso não foi tudo. Até mesmo o ar, que nem poderia ser considerado vivo, decaiu em morte. Por mais de 100 metros em todas as direções, o ar não era mais respirável. Se qualquer criatura viva tentasse respirar dentro daquela área, seus pulmões seriam corrompidos pelo ar e seriam mortos. Nem a terra escapou ao abraço da morte. O terreno em um raio de 100 metros foi instantaneamente transmutado em areia. Apenas Shaotiar e Ainz poderiam se mover neste mundo, onde apenas a morte permaneceu. O trunfo de Ainz, The Go of All Life, is Death, foi fortalecido pelos efeitos de habilidades de morte instantânea. Essas melhorias em efeitos de morte instantânea poderiam ignorar qualquer imunidade ou resistência e matar seus alvos depois que uma certa quantidade de tempo tivesse passado. Alguém poderia resistir usando um efeito de ressurreição em si mesmo dentro de 12 segundos, como Shaotiar fez. O ar e a terra também haviam morrido por causa desse efeito. Em Yggdrasil, o ambiente não teria sucumbido, mas neste novo mundo, os efeitos foram bastante apropriados para a habilidade. Todas as coisas eram iguais em Face da Morte. O próprio Ainz ficou surpreso com esse efeito estranho. A terra não havia morrido assim em Yggdrasil. Ele não pôde deixar de balançar a cabeça depois de testemunhar os efeitos dos poderes do jogo no mundo real. No entanto, Ainz engoliu a surpresa. O orgulho em seu coração não permitiria que ele mostrasse qualquer sinal de choque. Em vez disso, ele agiu como se isso fizesse parte de seu plano. Inflando-se com a arrogância que convinha a um governante, ele gentilmente perguntou à única sobrevivente: "O que me diz?" Depois de experimentar o poder que pode matar até mesmo os que não vivem, o vento soprou, dispersando o ar morto entre eles. O mesmo vento levou suas palavras para ela. Incrível, eu não esperaria nada menos do Senhor, Ainz-sama. Todas as minhas conjurações morreram. No entanto, o seu MP está quase esgotado, enquanto o meu HP ainda está no máximo. Aos olhos de Shaotiar, o MP de Ainz era quase zero. Não estava completamente vazio, mas ele provavelmente só seria capaz de usar mais 2 ou 3 magias. Com o seu MP tão baixo, não havia como ele derrotar Shaotiar, independentemente de quais magias usasse. Nem mesmo a magia de Super Aba que pôde danificá-la seriamente, Forendal poderia matá-la agora. Se meus cálculos estão corretos, só pode usar mais 2 magias de 10º nível, não é mesmo? O senhor tinha muita mana, então eu não posso julgar com precisão quantas magias pode lançar. Isso mesmo, apenas mais 2 magias foi precisa nessa. Isso não foi mentira. Ela havia acertado. Shaotiar arqueou o canto da boca em um sorriso de vitória. Não havia mais qualquer dúvida de que Shaotiar Bloodfallen seria a vencedora e Ainz Oal Gol derrotado. Shaotiar paternalmente parabenizou o perdedor, que tinha lutado tão bravamente até agora. Realmente magnífico. Eu precisei esgotar meu MP e usar todas as minhas habilidades para drenar seu MP para esse nível, Ainz-sama. O senhor deve ser elogiado por durar tanto tempo. Shaotiar apertou ainda mais o cabo das Split Lance. Agora, tudo que restava era dar o golpe fatal no combate corpo a corpo. Você está certa. Por isso eu, humildemente, aceitarei o seu louvor. A testa de Shaotiar se enrugou. Ela ficou muito aborrecida. Estava muito irritada com a indiferença de Ainz. No entanto, no final Shaotiar conseguiu engolir seu desconforto crescente. Não importava como ponderasse a situação, Shaotiar não conseguia pensar em como Ainz poderia virar a mesa. Ele já havia usado seu trunfo. Sendo assim, essa não era a compostura esperada, parecia mais um altruísmo de um condenado do corredor da morte que já havia aceitado seu destino. Shaotiar lentamente encurtou a distância entre eles. Mesmo que seu inimigo tentasse lançar uma magia de pergaminho, Shaotiar estava confiante de conseguir atacar mais rápido que isso. Assim, não havia necessidade de se apressar. Ainz não fugiu, apenas ficou parado orgulhosamente. Ela podia sentir sua determinação em sua postura, e assim Shaotiar perguntou, últimas palavras. Você concluiu que eu estava em desvantagem, pois sem MP eu não passaria de um peso morto. Você veio com tudo para cima de mim. Parabéns, Shaotiar. Se lutasse com mais cuidado, as coisas não teriam se desenrolado tão bem assim. Que? Shaotiar duvidou de seus ouvidos. Parece que ela tinha ouvido alguma bobagem. Ignorando a confusão de Shaotiar, Ainz continuou uniformemente. A coisa mais crucial no PvP é enganar o inimigo. Por exemplo, fingir que sou vulnerável a ataques de elementos sagrados, quando na verdade sou imune a eles, pois vim com outro equipamento. Por outro lado, há o fato de que eu ainda sou fraco contra ataques elementais de fogo. Só que, parece que eu calculei mal. Eu usei False Data, Life pois achei que você usaria Life Essence. Que desperdício. Se houver uma próxima vez, lembre-se de verificar o HP do seu oponente. Essa é a diferença entre a teoria e a experiência. Não era isso que Shaotiar queria ouvir. Shaotiar não conseguia entender o significado dessas palavras. Não, na verdade ela não queria entendê-las. Ele não queria admitir sua derrota, ou melhor, ela podia sentir sua força de vontade. Mais do que isso, parecia que a vitória estava nas mãos dele. Shaotiar continuou encurtando a distância, mas os pensamentos que surgiam dentro dela a fizeram ser cuidadosa a cada passo. Por que o Ainz-sama não recua? Como Magic Caster Arcano, ele não pode me vencer depois de tudo que fiz. Isso deve ser um blefe. Peroruncino e eu éramos grandes amigos, ele me contou muitas coisas quando estava fazendo você. Depois que vim a este mundo, tomei a liberdade de memorizar as informações de todos vocês. Então saiba que você, além do meu passado sombrio, é provavelmente a NPC em Nazarick, com quem eu tenho mais familiaridade. Mas o senhor disse que não sabia das minhas habilidades. Ainz sorriu, eu menti, é claro.
Não era eu que atuava muito mal? Enfim, só pensei que talvez morderia a isca se eu dissesse aquilo. Sabe, seria muito difícil vencer se você guardasse seu impuro e Shockwave Shield até o fim. O fluxo sanguíneo não significava nada para os Undiais, mas Shouthiar podia sentir o sangue querer sair de seu corpo. E com isso, uma onda de agitação a inundou. Ele não mentiu. Nada do que ele disse foi mentira. Ain Zoalgon estava de pé diante dela, porque estava confiante em alcançar a vitória. Ain. Os lábios de Shouthiar se separaram e ela gemeu, ou melhor, desabafou as emoções que brotavam dentro de seu peito. Shouthiar era o leão, Ain era o coelho, ela deveria ter sido a caçadora não, isso estava errado. Esta foi uma batalha entre leões, só que Shouthiar o tratara como um coelho, a ansiosa e desconfortável, Shouthiar se agarrou às Puitlance. Com a intenção de terminar a batalha imediatamente, ela pretendia de matar seu algoz com golpes consecutivos, mesmo que isso estourasse sua coluna como resultado. Um instante antes disso, a magia de Ain disparou, e ele enfiou a mão na túnica. Um som agudo e nítido foi ouvido. Shouthiar não pôde deixar de duvidar de seus olhos. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!